Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo aí, vendo esse vídeo. Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou falando aqui pela Escola do Conhecimento, também pela Associação Teológica Cason. Nós estamos fazendo vários vídeos sobre várias disciplinas, né? Panorama bíblico, profetas maiores, menores, cristologia, etc. Vários cartas paulinas, cartas gerais. Hoje nós vamos começar aqui a disciplina sobre a história da igreja. Vamos fazer um panorama da história da igreja. Desde lá, quando Jesus instituiu a igreja, né? Quando ele disse que ele edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, até os nossos dias hoje. Então, é desde do primeiro século até agora no século 21, mas é um panorama, uma visão geral da história da igreja. Não dá para entrar em muitos pormenores, mas nós vamos pelo menos tentar focar algumas coisas interessantes. Tá ok? Que Deus nos ajude nessa nossa caminhada aqui. Você é nosso convidado aí, pega sua Bíblia, vou postando a apostila aqui. É interessante a gente aprender algumas coisas, a gente aprende muito. Tá ok? Então vamos fazer aqui já de cara uma leitura da Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 16. Vamos dar uma olhadinha. O que o Senhor Jesus vai dizer aqui no verso 13 em diante. Mateus 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus disse aqui: Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, lembrar você que, né, aqui esse é o texto básico nosso. Quando Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas estão dizendo a respeito dele, de quem ele é. E eles respondem, os discípulos respondem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou mesmo algum dos profetas. E Jesus perguntou, Jesus disse: E vocês, o que vocês dizem quem eu sou? E Pedro tomou a dianteira e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: Olha, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou. Quer dizer, não foi homens quem revelou isso para você, mas foi meu Pai que está nos céus. E eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, lembrar bem, só para a gente posicionar aqui, quando Jesus disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Pedro não é a pedra principal, gente. Vamos deixar bem claro isso, tá? Jesus disse: Tu és Pedro, uma pequena lasca, uma pequena rocha, né, um pedacinho da rocha, mas sobre esta pedra, que é Jesus, sobre a rocha que é Jesus, é que ele vai edificar a igreja. O fundamento da igreja é Cristo. A pedra angular principal da igreja é Jesus. Então existe algumas interpretações desse texto, né? Uma igreja diz que alguém aí disse: não, Pedro é que é a pedra principal. Não, Pedro não é a pedra principal. Jesus é que é a pedra principal. Aqui tem um trocadilho de palavras, né? Pedro, no grego, é Petros, né? Petros, uma pequena pedra, uma pequena rocha. E pedra é uma grande rocha. Então Jesus diz: Tu és Petros. E sobre esta pedra, essa rocha, que é ele, que é Jesus, ele vai edificar a igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem outra interpretação também que diz, né, que tu és Pedro, e sobre essa afirmação sua, que você disse que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa sua palavra, essa sua afirmação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode ver, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 4, Pedro e os discípulos são chamados pelos sacerdotes para fazer uma explicação sobre como eles tinham curado um rapaz que era coxo, que era paralítico, lá no livro de Atos, no capítulo 4. E Pedro vai explicar para eles, porque em Atos, no capítulo 3, Pedro e João curou um homem que estava ali, na porta da igreja, na porta do templo, fazia muitos anos. E Pedro, aquele homem era deficiente físico, e ele pediu um dinheiro para Pedro. E Pedro disse, olha para nós, para ele e João, não temos prata, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou. Estou citando Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E quando aquele homem levantou e começou a andar, as pessoas ficaram assustadas de ver o milagre. E alvoroçaram então a multidão, alvoroçou a multidão e ficou em volta de Pedro. E o que aconteceu? E Pedro começou a falar de Jesus. E as autoridades ali, o sumo sacerdote Anás, Caifás e outros ficaram movidos de inveja, prenderam ele, mandou prender os dois. Que história é essa? Que tumulto é esse? Que pregação que é essa? Que ensino que é esse? E quando eles foram então explicar, né, em Atos capítulo 4, vai explicar por que aquele homem foi curado. Pedro vai falar que foi por meio do nome de Jesus é que aquele homem foi curado. Em Atos capítulo 4, verso 11, o próprio Pedro diz, esse Jesus que foi crucificado, ele é a pedra, tá? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. E Atos capítulo 4, verso 12, Pedro fala, e em nenhum outro há salvação debaixo dos céus, dado por Deus, pelo qual possamos ser salvos. Nós só podemos ser salvos por meio de Jesus Cristo. Então aí Pedro fala em Atos capítulo 4, verso 11, que a pedra não é ele, não é Pedro, a pedra é Cristo. Lá na carta de Pedro, também 1 Pedro, capítulo 2, Pedro também vai dizer que a pedra é Cristo. Só estou falando isso para você, de repente primeira vez que está vendo esse vídeo, vai falar assim, nossa, mas aí, quem que é a pedra aí? Quem que é? A pedra aqui é a pedra principal. Naquele tempo também, muitas construções, né, a maioria das construções, quando eles iam levantar uma construção, eles colocavam a pedra principal que ia dar direção para as paredes. É a pedra angular, pedra principal. Então é por isso que Pedro também usa esse jogo de palavras, quando ele fala que Jesus é a pedra, o próprio Jesus fala que tu és a pedra, e a pedra é o fundamento e tal. Então só para você saber que Jesus é que é a pedra principal da igreja. Paulo também escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 3, Paulo vai falar que não temos outro fundamento. O fundamento da igreja é Jesus, não existe outro fundamento. Paulo escreve 1 Coríntios no capítulo 3, ele fala, que não é Apolo, não é ele, não é ninguém, não. Jesus é a pedra, Jesus é o fundamento da igreja. Tá bom? Então, feita essa primeira colocação, nós vamos estudar aqui o panorama da igreja, como que a igreja do Senhor Jesus começou, como que a igreja de Cristo começou ali com os discípulos, depois da ressurreição, né? O que aconteceu com os primeiros discípulos, como que foi o primeiro século da igreja, se teve perseguições ou não, como que a igreja chegou até onde está hoje. É claro que hoje nós sabemos que há muitas variantes na igreja, né? Vamos dizer, há muitas coisas erradas também em várias denominações. Mas quando eu falo igreja, eu não falo a igreja no sentido apenas local. Eu estou falando da igreja universal, a igreja geral. Né? O termo universal significa católica. Católica significa universal. Não me refiro à igreja católica apostólica. Eu estou usando o termo católico, que significa universal. A igreja de Cristo no primeiro século, ela não tinha um nome assim, a Igreja Assembleia de Deus, Igreja Católica, Igreja Apostólica Romana, Igreja Evangélica. Não tinha nome. Não tinha nome. Eles foram se agrupando e quando começou a surgir
as igrejas, eles falavam igreja lá em Corinto, igreja na cidade de Filipos, igreja na cidade de Colossos, igreja cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então não tinha esse nome que Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja de Deus e Amor, Igreja Apostólica, não tinha. Isso aí foi depois que esse tipo de coisa foi surgindo, foi acontecendo. A Igreja do Senhor é a igreja ali formada por pessoas, né? Porque o alvo de Jesus é fazer com que nós pertençamos à igreja. Eu vou mostrar para você agora aqui o que significa a palavra igreja e tal, e o que nós vamos estudar, como que vai ser esse nosso estudo. Vamos aqui já para a nossa apostila. Então nós temos aí, ó, panorama da história da igreja. Uma introdução. Estudar e buscar compreender a história do povo de Deus, em especial da igreja instituída por Cristo, é muito importante para o crente nos dias atuais. O estudo da história, quando feito corretamente, é sempre uma experiência de humildade. Permite-nos entender e simpatizar com os infortúnios daqueles que vieram antes de nós. Ajuda-nos a entender as bênçãos que hoje podemos desfrutar e que nem sempre foram desfrutadas por nossos irmãos e irmãs no passado. Ao mesmo tempo, ela nos ajuda a entender o amanhã. O estudo de como começou a Igreja de Cristo fará com que possamos entender muitos aspectos e características da Igreja de hoje e talvez, quem sabe, até fazer uma previsão de futuro da mesma. Quando entendemos onde as tendências correntes estão nos levando, podemos reagir e evitar andar por caminhos que já vimos ser perigosos. O estudo da história nos ajuda a entender a providência divina. Quando estudamos o passado, podemos ver muitas das formas nas quais a providência divina se manifestou. Isto pode servir como uma valiosa ferramenta de ensino enquanto nos preparamos para enfrentar perseguições e tribulações nos nossos dias. Isso pode e deve nos levar a um maior amor e maior apreciação por Deus e nos dar maior confiança em suas promessas. O estudo da história da igreja também nos ajuda a entender os erros. Muitas das vezes a história da igreja é uma história de ação e reação. Quando visitamos o passado, podemos ver como o erro chegou à igreja e vemos quais erros estão sendo cometidos hoje e como muitos deles foram solucionados no passado. Ao estudar o que já aconteceu, podemos evitar erros futuros e mesmo os acontecimentos que precedem os erros. E ao mesmo tempo podemos entender as pessoas pelo estudo cuidadoso da história. Podemos ver as partes de suas vidas que glorificaram a Deus e as partes que o desonraram. Podemos aprender não só com a história em si, mas com pessoas que viveram em um determinado período da história. A formação da igreja e sua manifestação na era apostólica são mencionadas pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3 como um mistério que estava oculto e que agora foi revelado. Isto é, era um plano de Deus desde os tempos passados. A igreja revelada é uma extensão do próprio Jesus na terra, pois ela é considerada como sendo, ainda que muitos não compreendam, o corpo de Cristo, sendo ele próprio a cabeça que está assentado à direita de Deus Pai, tendo debaixo de seus pés os seus inimigos e dominando os mesmos pela fé. A história da igreja tem sido sempre, desde o seu nascimento até o presente, a história da graça de Deus para com o homem. Nesse estudo veremos os grandes acontecimentos, os quais servem como divisória, e cada um deles assinala o término e início de uma época. Considerando cada um desses acontecimentos no índice abaixo, veremos que eles indicam os grandes períodos da história da igreja. Então, o estudo da história da igreja, nessa introdução que nós observamos aqui, é um estudo interessante. Por quê? Porque nós podemos também saber quais caminhos foram traçados pelos nossos queridos irmãos do passado. O que aconteceu, por que de algumas coisas, por que de algumas crenças, quais as dificuldades, quais os erros, para que nós também não caiamos nos mesmos erros, ou também possamos observar a fé que eles tiveram durante situações difíceis, perseguições, né?
tribulações, aflições, e nós também possamos, com isso, pegar força, pegar confiança. A própria Bíblia fala em Romanos, no capítulo 15, que o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, serve também para nosso consolo e serve para dar esperança para nós. Então a história da igreja, ela ajuda a compreender muitas coisas. Porque somos do jeito que somos, porque chegamos até onde chegamos, porque que não foi de um jeito, porque que foi de outro jeito. Enfim, também mata muita de nossas curiosidades. Ok? Então, nós vamos ver o índice agora do que nós vamos estudar nessa apostila nossa. O que nós vamos estudar? Tá ok? Vamos lá. Nós temos aqui o índice. Nós vamos estudar, olha aí, ó, a pré-existência da igreja. Nós vamos estudar a igreja apostólica do ano 30 ao ano 100. Aqui, quando eu coloco Éfeso aqui, eu estou querendo, depois eu vou explicar para você. Éfeso aqui, ó, Esmirna, Pérgamo, se refere às 7 igrejas, às 7 cartas escritas no Apocalipse, para as 7 igrejas, né? E elas também podem ser colocadas durante um certo período. Elas têm características fortes nesse período, por isso que eu estou colocando aqui. Mas olha bem, ó, nós vamos estudar também a história da igreja apostólica, a igreja perseguida do ano 100 ao 330. Vamos estudar a história da igreja imperial do ano 313 ao 476. Vamos estudar a igreja medieval ou papal do ano 476 a 1453. Vamos estudar a igreja reformada 1453 1648, Sardes, e a igreja atual 1648 e 1900, a igreja missionária Filadélfia ou igreja pós-moderna Laodiceia. Então nós vamos estudar desde o primeiro século até agora, nos nossos dias, né? Fazendo assim uma alusão ao arrebatamento da igreja até mais para frente. Em vários blocos. Vamos estudar bloco 1, bloco 2, bloco 3, 4, 5, 6. Assim, em etapas, para poder entender um pouquinho da história da igreja. Eu vou mostrar para você aqui agora um slide com tudo que nós vamos estudar, para você ter uma noção de como que vai ser a nossa aula, para você já se programar aí na mente sua, a gente vai estudar isso, vamos estudar aquilo, tá ok? Então olha bem como que vai ser o nosso estudo. Nós vamos começar assim, ó, olha bem, ó, tá vendo aqui, ó, bloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós vamos terminar aqui, ó, com a igreja missionária moderna, que é Filadélfia, e a igreja pós-moderna Laodiceia. Tá? Só uma coisa também. Outra coisa. Quando eu falo assim, igreja apostólica, e eu coloco Éfeso na frente, ou depois igreja perseguida, Esmirna, depois igreja papal, Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, eu estou me referindo ao Apocalipse capítulo 2 e 3, quando Jesus pediu que se enviasse 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo hoje ainda. É só para você entender que às vezes você vai ver lá, primeiro bloco, igreja apostólica, depois está escrito Éfeso ali. É que as igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, aquele período, por exemplo, do primeiro século, tem muitas características daquela igreja. Por isso que nós colocamos ali como se referindo também ao período forte da igreja de Éfeso. Depois, do ano 101 ao ano 313, Esmirna, é porque ali tem muita característica
daquela igreja que está lá no Apocalipse capítulo 2, da igreja de Esmirna. Então é só para... E essas 7 igrejas, elas existiram mesmo naquela época, quando Jesus pediu para mandar cartas para elas. Elas existiram mesmo. Só que também elas representam igrejas durante o período da história, que durante o período da história tiveram características fortes, que correspondem a cada igreja ali mencionada, ok? Só para você não ficar perdido nessa questão. Vamos lá continuar no nosso slide para você ver como que nós vamos fazer o estudo nosso do panorama da igreja, da história da igreja. Então nós vamos começar então assim, ó, bloco 1, bloco 2, 3, 4, 5, 6. Vamos chegar na igreja missionária moderna, Filadélfia, igreja pós-moderna, Laodiceia, nos nossos dias atuais. Nós vamos começar então aqui, olha aí, ó, depois de Cristo, né? Então o primeiro século, ó, do ano 1, voltando, ó, do ano 1 ao ano 100 aqui, nós vamos trabalhar aqui nesse período, tá ok? Aqui nós vamos falar sobre a pré-existência da igreja. Depois também nós vamos falar sobre a igreja apostólica nesse período, Éfeso, na igreja apostólica, nesse período do século 1 aqui, nesse bloco 1. Depois nós vamos ver a igreja do ano 100 ao ano 101 ao ano 313, depois de Cristo. Nesse período nós vamos trabalhar com a igreja perseguida. Nesse período a igreja foi muito perseguida. Depois nós vamos para trabalhar o bloco 3, que é do ano 313 ao 476 depois de Cristo. Aqui se refere à igreja imperial. A igreja imperial. Depois nós vamos trabalhar do ano 476 a 1453, no bloco 4. Nós vamos falar sobre a igreja medieval ou papal. Depois nós vamos falar do ano 1453 a 1648, que é a igreja reformada. E depois nós vamos falar do ano 1648, né, que é a igreja missionária moderna Filadélfia e a igreja pós-moderna no bloco 6. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a pré-existência da igreja e a igreja apostólica, aqui no bloco 1, aqui, ó. Pré-existência, igreja apostólica. O que nós vamos trabalhar hoje? O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos falar sobre o mistério que esteve oculto, né? Um mistério oculto no Antigo Testamento. A igreja foi revelada para os apóstolos. Os gentios também fazem parte da igreja. E vamos também estudar os primeiros acontecimentos da igreja. Vamos estudar também a expansão da igreja, ainda as perseguições da igreja. Também vamos falar sobre Nero, também sobre o martírio de Paulo e Pedro, a destruição de Jerusalém, Diocleciano, João na ilha de Patmos, João que escreveu o Apocalipse. Vamos falar das 7 cartas às igrejas que está lá no Apocalipse. Então esse é o nosso estudo de hoje, do bloco 1. Tá ok? Vamos lá. Então você percebeu que nós dividimos ali bloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro século, né? Do 1 ao 100, que é a era da igreja apostólica. Depois, do 101 ao 313, a igreja perseguida. Depois, a igreja papal. Tá? Depois, medieval. E assim vai até os nossos dias. Hoje nós vamos estudar sobre, agora aqui, ó, a pré-existência da igreja. Que a questão da igreja já foi falada assim de uma forma obscura no Antigo Testamento. Alguns profetas já sabiam que Deus ia trabalhar de uma forma geral, não só com a nação de Israel. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Deus trabalhando muito forte com a nação de Israel, Deus querendo promover a salvação por meio da nação de Israel. Mas Deus já dá ali umas pinceladas de que Ele vai fazer algo muito grande, que é um mistério que esteve oculto. O apóstolo Paulo vai falar isso na carta aos Efésios, no capítulo 2 e no capítulo 3. Ele vai dizer que o mistério que esteve oculto
foi revelado para ele e para os apóstolos. E que mistério que é esse? Que a igreja também é agora um modelo, né? É um meio pelo qual o Senhor vai agregar não só o povo de Israel, mas a todos. Que os gentios, quer dizer, os povos de outras nações, também podem participar das alianças de Deus, das alianças, das promessas de Deus por meio de Cristo, participando da igreja, sendo participantes da igreja. Então, essa a pré-existência da igreja. Depois também nós vamos olhar aqui com mais detalhes sobre os primeiros acontecimentos da igreja, o que aconteceu em Atos capítulo 2, a expansão da igreja, as perseguições da igreja. Vamos falar a perseguição de Nero, sob Nero, o martírio de Paulo e de Pedro, Domiciano, o imperador também. Vamos falar sobre a destruição de Jerusalém, tá? Falar sobre João na ilha de Patmos. Então o primeiro século aborda isso, tá entendendo? Pega desde ali do nascimento de Cristo, das pregações de Cristo, e vai até João na ilha de Patmos, até o Apocalipse, o último apóstolo, né? João, o último discípulo, o último apóstolo dos 12 que morreu ali na década de 90, quando esteve exilado na ilha de Patmos e teve revelações do Apocalipse. Então, nós vamos tratar, é esse que é o foco da nossa aula de hoje. Tá ok? Vamos lá então. Então nós temos aqui o que nós vamos falar? A pré-existência da igreja. A pré-existência da igreja. A igreja do Senhor Jesus era um mistério que esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas, judeus e gentios. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Então olha bem, no tempo certo, Deus revelou o eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Quando a gente lê na Bíblia Sagrada, nós podemos ver aqui, no livro em Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, um detalhe aqui, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, isto é, o tempo certo, a hora certa. Quando fala ali, vindo a plenitude dos tempos, veio o momento certo, em que Deus, então, permitiu o nascimento do Senhor Jesus, né? O Verbo se fez carne, e o Senhor vai implantar, vai revelar o mistério que é a igreja. A igreja é onde gentios e israelitas que creem no Senhor Jesus vão estar juntos agora. No Antigo Testamento era a nação de Israel, e quem quisesse participar tinha que ser circuncidado, participar ali, para poder participar, ser participante da nação de Israel. Então era muito, muito fechado também, mas Deus, o plano de Deus era por meio da nação de Israel, por meio da aliança que ele fez com Abraão, trazer um povo, e por meio desse povo, trazer o filho dele, que seria aquele da semente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente,
na cabeça do inimigo. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, Deus disse para a serpente, Deus disse para o diabo que ele iria ferir o descendente da mulher no calcanhar, mas que o descendente da mulher ia pisar na cabeça dele. Então agora, em Gálatas capítulo 4, vindo o momento certo, a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. E olha bem que época que Jesus chega. A língua grega, no tempo de Jesus ali, quando Jesus nasceu, a língua grega era esparramada, ela estava em todas aquela cultura, não só a romana, mas principalmente a grega. Eles todos, 90%, falavam grego também ali. Então, para divulgar o evangelho, ficou mais fácil, já que quase que todos falavam o grego. E outras coisas também, os romanos, eles também fizeram uma infraestrutura, no sentido assim, de abrir estradas, tinha estradas para vários lugares bem feitas, e também a questão da segurança. As ruas tinham muita segurança dos romanos. Então Deus pegou o momento certo, pegou a hora certa, dentro dos propósitos dele, e também usando o meio natural, e fez com que o evangelho pudesse ser pregado à maior parte das pessoas ali, a população daquela época, de forma geral, que todos pudessem ouvir o evangelho. Claro, né, primeiro ali aqueles que estavam com Cristo, e depois por meio dos missionários, dos próprios discípulos, que foram espalhados, porque o próprio Senhor Jesus disse que eles seriam testemunhas dele em Samaria, Judéia, em Jerusalém, Samaria, Judéia e por todos os confins da terra. Então nós vemos aqui esse pontapé inicial, que veio o momento certo, a hora certa de Deus trazer o Senhor Jesus, o verbo se fazer carne, e a partir dele então ser instituída a igreja do Senhor. Paulo e os demais, voltando aqui, Paulo e os demais apóstolos, página 3 da apostila, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 4. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 4. Olha para você ver. Paulo dizendo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Está vendo aqui então? O que é o mistério? Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros tempos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ok? Então vamos lá. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. O mistério dos profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas.
Quando a gente lê, por exemplo, quando o Senhor falou para Abraão em Gênesis 12, verso 3, nós podemos olhar lá Gênesis 12, versículo 3, o Senhor disse para Abraão, Gênesis 12, verso 3, ó. Verso 1, vamos ver. Olha, o Senhor disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha aqui agora, ó. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então está de uma forma obscura, né? Mas está aqui revelado que por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E temos outros versículos também, né? O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é um edifício construído com blocos de cimento? Não. É um edifício construído com pedras vivas. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 5. Essas pedras vivas são chamados santos e são membros da família de Deus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A palavra grega traduzida como igreja significa literalmente chamado para fora, e assim refere-se a um grupo de pessoas chamadas para saírem do pecado no mundo e servirem ao Senhor. A igreja não é nenhum tipo de instituição ou objeto impessoal, é um corpo constituído de componentes vivos, como um organismo vivo. A igreja pode sentir medo, pode orar e pode falar. Pessoas são chamadas para saírem do pecado. Não continuam participando do mal do mundo porque elas estão santificadas ou separadas do pecado. Deus chama o povo para deixar o mal deste mundo através da mensagem do Evangelho. Aqueles que são convertidos verdadeiramente a Cristo são santos, chamados santos. Entender o conceito bíblico de igreja como um corpo de pessoas chamados para fora do pecado, para serem santos, ajuda-nos a apreciar a riqueza da descrição de Paulo da igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Jesus não morreu para comprar terra e edifício, nem para estabelecer alguma instituição. Ele morreu para comprar as almas dos homens e mulheres que estavam mortos no pecado, mas que agora têm salvação e esperança de vida eterna. Então, igreja. O que é a igreja? Igreja é um lugar onde tem 4 paredes e um teto. Não, isso aí... Não, igreja são pessoas. A palavra igreja significa aqueles que são tirados do mundo, tirados do pecado e se separam para viver uma vida na presença de Deus. É isso que é igreja. Na verdade, é isso o significado de igreja. Do grego eclésia. São separados do mundo, tirados do mundo para viver uma nova vida. São chamados de santos. A palavra santo significa separado do pecado. Então a igreja não é 4 paredes. Eu vou lá na igreja. É uma maneira da gente falar, da gente se expressar. Mas a igreja é um grupo de pessoas. Agora nós temos um local onde nós nos reunimos. E a gente acaba falando, vamos para a igreja. Mas igreja é o grupo de pessoas que se reúnem em nome do Senhor, que foram separadas
foram tiradas do mundo para viver uma vida na presença de Deus. A igreja universal e a igreja local. A igreja universal, olha aí, dá uma aumentadinha aqui. A igreja universal e a igreja local. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra igreja no sentido universal, isto é, para falar de todo o povo que pertence a Cristo. Não importa de onde ele possa ser, Jesus falou da igreja desse modo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não está falando apenas de uma congregação local, nem está falando de uma organização ou instituição mundial. Ele está falando de pessoas, pedras vivas, construídas sobre Jesus Cristo, a fundação sólida. Paulo falou da igreja nesse mesmo sentido universal quando escreveu: Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Efésios 5:23. Jesus é o cabeça sobre todos aqueles que o servem, todos aqueles lavados e purificados de seus pecados. Frequentemente, a palavra igreja é usada para descrever uma congregação local ou assembleia de santos. Note uns poucos exemplos. A igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamado para ser santo. E se ele não os atender, dize-o à igreja, se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Igrejas locais são resultado da pregação do Evangelho. Quando as pessoas obedecem à palavra e se tornam cristãs, elas começam a reunir-se com outros irmãos na fé. Então, gente, igreja é isso aí, tá? Às vezes você vê lá, né? Às vezes a gente usa o termo igreja até como igreja local mesmo. Ah, vou lá na igreja do irmão tal, vou lá na igreja da irmã tal, vou lá na igreja não sei do que, vou lá na igreja batizar. A gente usa termos, né, de forma popular. Mas a igreja, ela é algo maior. A verdadeira igreja, ela abrange o mundo todo, onde tem pessoas que são salvas, libertas. Não importa o local que elas estejam, elas fazem parte da igreja de Cristo. Se elas entregaram a sua vida para Cristo, se arrependeram dos seus pecados e mudaram de vida, se separaram do mundo para viver uma vida na presença de Deus, buscando a santificação, elas pertencem à igreja. Pertencem à verdadeira igreja, no qual Jesus é o cabeça dessa igreja. Efésios capítulo 1 fala que Jesus é o cabeça da igreja. Vamos dar uma olhadinha lá para você ver. Efésios capítulo 1 de Efésios. Olha para você ver. Efésios capítulo 1. Verso 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Está falando do poder maior de Deus. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está vendo? Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ok? A igreja agora apostólica, do ano 30 ao ano 100. A igreja de Cristo iniciou sua trajetória no dia de Pentecostes, cerca do ano 30 a 33, no fim da primavera, em Israel, na cidade de Jerusalém, começa a trajetória histórica da igreja.
Primeiros acontecimentos. Quais são os primeiros acontecimentos? Da ascensão de Cristo, a pregação de Estevão. Então vamos lá. Crescimento da igreja, as primeiras conversões, em Atos 2. Depois a instituição do diaconato. Depois a primeira perseguição, culminando com o martírio de Estevão. Depois perseguições subsequentes. Então nós temos aqui o crescimento da igreja, as primeiras conversões e a instituição do diaconato. Então, quando Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou e Jesus ficou 40 dias depois da ressurreição, dando mandamentos, explicando, conversando com os discípulos. Isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Depois, então, Jesus foi assunto ao céu. Atos, capítulo 1. Jesus ascendeu ao céu, subiu na presença dos discípulos. Jesus ascendeu aos céus. Mas antes disso, Jesus deu uma ordem para todos eles que estavam ali. Entre eles estavam outras pessoas, mulheres. Tinha em torno, ali naquele momento, de 120 pessoas. E Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto recebesse o poder do Espírito Santo, para depois serem testemunhas dele e saírem pregando o Evangelho. E é isso que eles fazem. Depois que Jesus é assunto ao céu, em Atos, no capítulo 2, eles estão reunidos no mesmo lugar. E de repente vem ali um vento, eles ouvem como o som de um vento impetuoso, que enche todo aquele lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitia que falassem. Aí as pessoas que estavam ali em Jerusalém, porque era a festa do Pentecostes, queriam saber por que eles estavam falando naquelas línguas diferentes lá. E quando eles procuram saber, Pedro se levanta e vai explicar por que eles estão falando naquelas línguas. E Pedro fala para eles, para todos eles que estavam ali: isso que está acontecendo conosco aqui, com vocês, comigo, conosco, é o que foi predito pelo profeta Joel, profeta lá no Antigo Testamento. Ele disse que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e haveria profecias, e haveria sonhos e visões. Então, e ali naquela mensagem, Pedro começa a falar da salvação pela fé em Cristo Jesus. Que Jesus veio para salvar o homem do caminho errado, do pecado, da perdição. Então Pedro começa a fazer uma exposição do Evangelho para aquelas pessoas que estavam em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes. Tinha muita gente ali. E quando você vê lá, em Atos, capítulo 2, no verso 37, olha o que acontece. No livro de Atos, no capítulo 2, no verso 37, olha o que acontece. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então você vê, na pregação então de Pedro, 3.000 pessoas se convertem ali, são batizadas nas águas. Então são os primeiros acontecimentos da igreja, após a ressurreição de Cristo. E a igreja vai crescendo um pouco mais, vai se expandindo. Vai ter também ali, vai crescer tanto a igreja, né, que no livro de Atos, no capítulo 6, vai ser necessário
a instituição dos diáconos na igreja. Gente que vai ser colocada para ajudar os discípulos a poder tomar conta daquela multidão, que é muita gente. Olha para você ver. Em Atos, capítulo 6 de Atos. Atos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicalor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, você observa quanta gente começa a se converter. Em Atos capítulo 2, quando Pedro prega, 3.000 pessoas. A igreja então já começou a ter uma expansão. Em Atos capítulo 6, foi necessário então constituir diáconos na igreja. Diácono é aquele que vai ajudar a servir, que vai ajudar a organizar, que vai ajudar as pessoas também. Vão estar ali à mão direita dos apóstolos, enquanto eles perseveram na palavra. Mas a multidão está crescendo. Então a igreja, ela está crescendo já. Mas vai passar por dificuldades também. Porque vai ter ali já de cara, vai começar uma perseguição contra, por exemplo, o primeiro mártir, Estevão. Estevão, um diácono que se levanta pregando a palavra. Onde tem coisa boa, também tem coisas que não são muito legais. Vai aparecer invejosos, alguns sacerdotes movidos de inveja, algumas pessoas movidas de inveja levantam falsas testemunhas contra Estevão e levam Estevão, o diácono, diante do sinédrio para ser julgado. Porque eles falam que Estevão estava falando mal da lei de Moisés e mal do templo em Jerusalém. E ali então, em Atos capítulo 7, nós vamos ter a morte do primeiro mártir da igreja, o Estevão. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Olha aqui para você ver. Quando Estevão está pregando a palavra, ele fala no verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resiste ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão está fazendo a sua defesa. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação diziam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz:
Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentia na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então você vê aqui, um dos discípulos vai ser perseguido e vai ser apedrejado. Então a igreja que começa bem tranquila, em Atos capítulo 2, já começa a passar por algumas dificuldades. A primeira morte que nós temos ali então de Estevão. Depois nós lemos ali em Atos capítulo 8, a perseguição. Começou a desencadear uma perseguição. E essa perseguição, deixar bem claro para vocês aqui, ela não é uma perseguição a princípio dos romanos, mas são judeus, são sacerdotes movidos de inveja, que eles têm a religião do judaísmo, eles é que vão bater de frente contra o cristianismo num primeiro momento. Nesse exato momento que nós estamos lendo aqui, não está tendo perseguição romana, mas perseguição dos judeus, dos sacerdotes, fariseus e saduceus. Então, olha bem, a nossa apostila. Nós temos então a instituição, nesse primeiro acontecimento do diaconato, primeira perseguição culminando com a morte de Estevão e as perseguições subsequentes. A igreja permanecia em seu próprio território quando deveria avançar com a evangelização, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Né? Em Atos capítulo 8 aqui, no verso 4, ó, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Na perseguição iniciada com a morte de Estevão, a igreja de Jerusalém dispersou-se por toda a terra. Alguns chegaram até Damasco e outros até Antioquia. Por qual motivo sobreveio as perseguições? É porque o Senhor falou para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A partir dessa perseguição, os cristãos fugiam, porém pregavam o evangelho e testemunhavam das maravilhas que Jesus operava. Nós vamos ver também a expansão da igreja, né, quer dizer, do martírio, da morte de Estevão até o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Nessa época decidiu-se uma importante questão: o cristianismo continuaria como um segmento judaico ou abriria suas portas para todas as raças? A igreja nesse tempo estava restrita a Jerusalém e aldeias vizinhas. Seus membros eram judeus ou prosélitos. Em 50 d.C., a igreja estava estabelecida na Síria, Frígia, Ásia Central e Europa. Principais fatos. Nós temos então a perseguição aos cristãos, a conversão de Saulo, o evangelho chegou até o gentio Cornélio, integração de Paulo na igreja de Antioquia, seu discipulador Barnabé, separação e envio dos primeiros missionários, evangelização de grandes cidades e centros urbanos, Antioquia, Listra, Derbe, Listra, Antioquia, Derbe, Listra, Icônio, Salamina. O que nós temos então? Depois nós temos de Atos, capítulo 8, que a igreja começou a se expandir. No livro de Atos, no capítulo 9, vai ter a conversão do apóstolo Paulo. Ele é Saulo e ele vai se converter. Aquele que perseguia a igreja, agora se torna um cristão. Ele tem um encontro com Jesus. Quando é que ele tem esse encontro? No livro de Atos, capítulo 9, vai falar quando ele ia para Damasco para fechar a igreja, açoitar os crentes. Ele estava com cartas dos sacerdotes. Tá vendo? Ó? A perseguição é movida pelos sacerdotes. Ele tem carta dos sacerdotes para ir em Damasco e fechar a igreja, prender
os crentes açoitar. Mas ele, no caminho, tem um encontro com o Senhor e ele se converte. Aí, em Atos, no capítulo 10 de Atos, você vai ver também a dificuldade que os discípulos têm, no primeiro momento, em levar o evangelho para outros povos, assim, para os gentios. Em Atos, no capítulo 10, nós vamos ver a conversão de Cornélio. A dificuldade que Pedro tem para ir na casa de um gentio. Você sabe muito bem o que é um gentio, né? Gentio é aquele que não pertence à nação de Israel. Os judeus, os israelitas, eles comiam juntos entre eles e tal, mas eles não iam em casa de gentios. Mesmo Jesus tendo dito para ir por todo mundo e pregar o evangelho, tinha muita restrição, muita dificuldade. E em Atos, se você ler Atos capítulo 10, você vai ver a dificuldade que Pedro tem para ir na casa de Cornélio. Mas o Cornélio teve uma revelação e pediu que os seus homens fossem onde estava Pedro e que Pedro viesse até a casa dele. Para Pedro ir na casa de Cornélio, Deus teve que dar uma revelação para Pedro. E Pedro, então, movido pelo Espírito Santo, quando aqueles homens enviados por Cornélio foram buscá-lo, Pedro vai até a casa de Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio, o que ele fala para Cornélio? Ele fala para Cornélio assim, ó: você bem sabe que não é lícito a um judeu entrar em casa de gentio, mas Deus me mostrou que não é para eu considerar impuro ou imundo aquele a quem Deus purificou. Então eu estou aqui, Cornélio, o que você quer de mim? E Cornélio então fala para Pedro que também ele teve uma visão e de que o anjo pediu que Pedro viesse na casa dele, porque Pedro tinha algumas palavras para dizer para Cornélio. E Pedro então começa a evangelizar Cornélio. E dentro da casa de Cornélio tem ali seus parentes, seus familiares. E Pedro então começa a fazer uma pregação, uma exposição do evangelho. O que acontece? Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio ali na casa de Cornélio e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que eles falassem. E a partir dali, então, eles foram batizados nas águas. Quer dizer, Pedro então entendeu que Deus também deu aos gentios a oportunidade de pertencerem à igreja, de fazerem parte da igreja, de serem salvos. Aí você vai ver em Atos capítulo 11, que quando Pedro volta, os discípulos em Jerusalém chamam Pedro e questionam ele. Por que ele entrou na casa de um homem gentio? Já que não era lícito entrar na casa de um homem gentio. E Pedro vai explicar o que aconteceu, por que ele foi na casa de Cornélio. E eles vão entender que então o evangelho também chegou até os gentios. Depois nós vamos ver, né, o crescimento da igreja em Atos capítulo 13 também. Atos capítulo 13, que vai ser enviado missionários. Paulo e Barnabé vão ser enviados para pregar o evangelho. Olha para você ver em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Olha aqui, Atos capítulo 13. Atos 13. Olha aí para você ver. Atos capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então, a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver a igreja tomando as vertentes do crescimento.
Os discípulos já saíram evangelizando, pregando. No caso aqui específico, aqui em Atos capítulo 13, nós estamos vendo Paulo já convertido, né? Ele e Barnabé indo também para a região para Seleucida, indo ali e vai para a Ásia Menor, vai para Listra, Derbe, para aqueles lugares lá. Então Paulo vai começar as suas primeiras viagens missionárias. Depois nós lemos em Atos, no capítulo 15, também a discussão deles, que eles tiveram sobre se os gentios deveriam ou não guardar a lei de Moisés. Vai ter uma discussão assim, e eles vão decidir que não precisa guardar a lei de Moisés. Que eles devem abster-se do sufocado, do sangue, né, da prostituição e da idolatria. Quer dizer, eles vão entender em Atos capítulo 15 que a salvação é pela fé. Então a igreja está crescendo, crescendo, e vamos ter ali então em Atos 15 o primeiro concílio, o concílio em Jerusalém, para discutir uma questão que estava perturbando a igreja. Qual questão? Alguns que se converteram, judeus, diziam que os gentios deveriam guardar a lei de Moisés e também serem circuncidados. É importante eu falar isso para você sobre esse primeiro concílio, por quê? Porque durante o crescimento da igreja no segundo século, no terceiro século, vai acontecer também de aparecer muitas heresias, muitas distorções da palavra, e no século IV vai ser necessário que haja concílios, onde vai ter reunião dos bispos, onde vai aparecer também, no segundo século, os defensores da fé, que não vão aceitar heresias dentro da igreja. Então, isso durante o período da igreja inteira, a história da igreja toda, vai ter disputas e reuniões para saber se determinada questão deve ser aceita dentro da igreja ou não. Tá ok? É importante você entender isso. Nós possamos entender que a igreja passou por esse tipo de dificuldade também. Tá ok? Então, a igreja entre os gentios, do concílio em Jerusalém ao martírio de Paulo. Para conhecimento sobre os acontecimentos dos 20 anos posteriores ao concílio de Jerusalém, dependendo do livro de Atos, Epístola de Paulo e talvez do primeiro versículo da carta de Pedro, que se refere possivelmente a países visitados por ele. Nesse tempo foram escritos a maior parte dos livros do Novo Testamento. A obra missionária alcança todo o Império Romano. O campo é o mundo, conforme Mateus 13, para a igreja da época. Nós vamos ver também a segunda e terceira viagem missionária de Paulo e sua equipe. O evangelho chegou à Europa através da cidade de Filipos. Os principais líderes do período foram Paulo, Pedro e Tiago. Acontece a primeira perseguição imperial. O imperador Nero lança sobre os cristãos a culpa pelo incêndio de Roma, 18 de julho de 64. Milhares foram presos, torturados e mortos. Para você ver que Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária e depois tem a segunda viagem missionária de Paulo. Barnabé não está junto com Paulo. Paulo vai com Silas e Barnabé vai com João Marcos para outro lado. E não só eles, mas outros também estão evangelizando. Mas aqui no caso específico, a Bíblia conta a história de Paulo em Atos, capítulo 14, capítulo 15, em capítulo 16, a segunda viagem missionária de Paulo, que ele vai para a Europa, para Filipos, para a Ásia, Listra, Derbe, vai chamar Timóteo. Timóteo também vai participar com Paulo em Atos 16. Timóteo também, um jovem, vem também para participar das viagens missionárias. Paulo tem Silas, tem Timóteo, tem Lucas, tem vários com Paulo pregando o evangelho. Depois tem a terceira viagem missionária de Paulo. Depois Paulo é preso em Atos 23. Paulo é preso porque os sacerdotes se levantam contra ele em Jerusalém, não aceitam ele, e ele vai pedir para ser levado para Roma. Ele apela para César. Então Paulo é levado para Roma. A igreja até nesse momento, ela não é perseguida pelos romanos, ela é perseguida pelos judeus, pelos sacerdotes, movidos por inveja e uma série de outras coisas. Paulo é levado para Roma
Lá na igreja, em Roma, ele fica 2 anos em prisão domiciliar, depois ele é solto. Aí então, Paulo é solto e vai ser preso alguns anos depois novamente. E Paulo vai ser martirizado, vai morrer. Porque aí, depois, na segunda prisão de Paulo, entre a primeira e a segunda prisão, depois do governo de Nero, no ano 54, Nero começou até bem o seu reino, mas depois ele vai promover uma perseguição aos cristãos. Um dos motivos é porque Roma foi incendiada. Os bairros de Roma foram incendiados. Pelo menos em torno de 10 bairros foram queimados. E falaram que a culpa do incêndio era de Nero. Suspeitaram de Nero. E historiadores dizem que os bairros que não foram queimados, assim, que não acabou, foram os bairros, principalmente, onde moravam muitos cristãos. O que aconteceu? Nero, percebendo que o pessoal queria culpar ele colocou a culpa nos cristãos, já que ele sabia também que os cristãos não eram muito bem vistos por outras pessoas, porque os cristãos não adoravam outros deuses, não tinha idolatria. Então já tinha ali no meio social alguns infortúnios com relação aos cristãos. E também Nero, querendo tirar a culpa de si mesmo, colocou a culpa nos cristãos. Isso, muitos historiadores falam isso. Existem historiadores que dizem que não foi Nero que colocou e nem mandou colocar incendiar Roma, porque ele nem estava presente naquela região. Mas alguns historiadores assim dizem, é bom saber as duas vertentes, né? Mas o que mais pega, o que mais corre na história é que Nero que mandou incendiar Roma, porque ele tinha lá um plano de fazer uma Roma mais bonita, mais exaltada, e uma série de coisas aí. Tá? Então, a princípio, nós estamos trabalhando com esse argumento de que foi Nero que mandou incendiar Roma. E a culpa, então, foi dada para os cristãos. O que aconteceu depois? Os cristãos foram martirizados, passaram tipo um piche neles lá, uma coisa assim, serviram como tocha de iluminação na cidade, nos lugares, foram perseguidos, foram levados para a arena. Enfim, os cristãos foram atacados e perseguidos terrivelmente a partir de Nero. Depois nós vamos ver também ali o martírio de Pedro. Pedro foi martirizado, provavelmente por Nero no ano 66, 67. Paulo também morreu martirizado. Depois nós vamos ver a destruição de Roma, a destruição de Jerusalém, porque os judeus se levantaram agora também os judeus se levantaram contra os romanos, porque os romanos também, um dos motivos é que os romanos estavam colocando um imposto, uma taxa, e cobrando dos judeus. Então, vai ter também a perseguição sobre os judeus, e Jerusalém vai ser destruída, o templo vai ser destruído. Então, tudo isso, e em meio a tudo isso, a igreja está indo. Está vendo, morrendo gente, mas a igreja, os que sobrevivem, estão levando o evangelho adiante. Nós vamos ter aqui a era sombria. A era sombria do martírio de Paulo ao martírio de João. A última geração do primeiro século, a que vai do ano 60 ao 100, chamados de era sombria em razão de as trevas da perseguição estarem sobre a igreja e a falha de muitas informações sobre esse período. Então nós temos aqui a perseguição sobre Nero. Nero chegou ao poder em 54. Todos que se opunham à sua vontade ou morriam ou recebiam ordem de se suicidar. Assim estavam as coisas quando, em 64, aconteceu o incêndio em Roma. Disse que foi Nero quem ateou fogo à cidade. Contudo, essa acusação ainda é discutível. Entretanto, a opinião pública responsabilizou Nero por esse crime. A fim de escapar dessa responsabilidade, Nero apontou os cristãos como culpados do incêndio de Roma e moveu contra eles tremenda perseguição. O fogo durou 6 dias e 7 noites
e depois voltou a se acender em diversos lugares por mais 3 dias. Milhares de cristãos foram torturados e mortos. Muitos serviam de iluminação para a cidade, amarrados em postes e ateado fogo. Muitos foram vestidos com pele de animais e jogados para os cães. Nessa época morreram Pedro crucificado, de cabeça para baixo, Paulo decapitado, Tiago apedrejado depois de ser jogado do alto do templo. Depois nós temos também a perseguição sob Domiciano. O imperador, no ano 81, sucedeu ao imperador Tito, que invadira e destruíra Jerusalém no ano 70. Com a destruição de Jerusalém, Domiciano ordenou que todos os judeus deviam enviar a Roma as ofertas anuais que eram enviadas a Jerusalém. Estes, por sua vez, não obedeceram, o que desencadeou a segunda perseguição, não somente aos judeus, mas também aos cristãos. Durante esses dias, milhares de cristãos foram mortos, especialmente em Roma e em toda a Itália. Nessa época, o apóstolo João, que vivia em Éfeso, foi preso e exilado na ilha de Patmos. Foi quando recebeu a revelação do Apocalipse. Então, a perseguição agora ela estende não só para a igreja, mas também para os judeus. Jerusalém foi destruída, depois veio o imperador Domiciano, que obrigou que os impostos fossem confirmados e enviados para Roma, o que fez com que os judeus ficassem mais exaltados ainda. E a perseguição se acentuou também contra os cristãos. Nós vamos ter aqui então que o próprio João, o discípulo João, vai ser preso também, exilado na ilha de Patmos. E ali ele vai ter as revelações do Apocalipse. Era ali que ele vai ter a visão do Cristo, e é ali também que o Senhor Jesus vai pedir que se envie cartas às igrejas da Ásia naquela época. As 7 cartas às igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, porque elas estavam, algumas tinham, 2 delas foram elogiadas e a maioria estavam com heresias e foram repreendidas pelo Senhor. Então nós vamos ver esse período também do Apocalipse, das cartas do apóstolo João. João exilado na ilha de Patmos. João, que estava preso na ilha de Patmos por causa da pregação da palavra de Deus, seu testemunho, teve também a revelação das cartas de Jesus às igrejas naquele momento. O imperador de Roma, Domiciano, naquele momento foi o primeiro imperador a reivindicar o título de Dominus et Deus, Senhor e Deus, e transformou em obrigação o juramento: César é Senhor e Deus. Exigia que todos se prostrassem diante dele. Não queria ser chamado de primeiro cidadão, senão de Senhor e Deus. Numerosos cristãos foram executados sob acusações de ateísmo, ao ter se negado a jurar a deidade de César. Exigia que todos lhe rendessem culto e colocassem a sua estátua em todo o santuário do império. O maior argumento de Domiciano contra os judeus cristãos ou não cristãos é que eles eram totalmente ateus porque adoravam um Deus invisível e rejeitavam com abominações aos deuses adorados pelos romanos, deuses que protegiam ao império. Prestar culto a ele não significava apenas uma atitude religiosa, mas dever político, cuja traição era punível até de morte. No ano 96 se adorava ou a César ou a Cristo, nunca os dois. Ser membro da Igreja de Jesus Cristo significava a perda de tudo e a real possibilidade de uma morte como mártir. A tribulação do povo de Deus não era uma profecia, e sim uma realidade do dia a dia. A igreja já vivia sob o jugo de um lunático que aspirava a tomar o lugar de Cristo. Muito que para nós é obscuro no Apocalipse, para os membros das 7 igrejas era por demais evidente. Então nós observamos aqui que esse imperador Domiciano foi terrível também, exigindo adoração a ele, se colocando como Senhor e Deus. Então, na igreja, naquele momento, não poderia adorar a Cristo somente, queria também ele receber a adoração. Isso foi uma coisa colocada na sociedade. E os cristãos também,
Eles abominavam os cristãos já, agora o Império Romano. O Império Romano agora batendo de frente contra os cristãos, porque os cristãos não adoravam os deuses de Roma e muito menos o imperador de Roma. Então isso causou uma polêmica muito grande, uma perseguição desencadeada, terrível, contra a Igreja do Senhor. João escrevendo as 7 igrejas. O livro de Apocalipse falava da situação que as 7 igrejas estavam e, em meio à perseguição, anunciava a soberania de Deus em todos os eventos da história. As igrejas não foram esquecidas pelo Senhor. O Cordeiro estava no trono, reinando com poder e autoridade, mesmo com todas as aparências em contrário. Uma das lições marcantes: as coisas não são como elas aparentam ser. Por trás de tudo que acontece, há sempre um plano, uma determinação divina, um propósito. João escreveu isto às 7 igrejas, e este é o recado similar que o Espírito Santo envia à igreja ainda hoje. Por que 7 igrejas? Por ser o 7 o número da inteireza, talvez devamos interpretar que essas 7 igrejas em particular representam a igreja completa durante a era da igreja. No tempo de João, Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira e Filadélfia e Laodiceia eram poderosas igrejas. Portanto, essas igrejas foram escolhidas não tanto porque fossem as maiores e mais importantes daquele período, mas por ser cada uma delas uma igreja representativa. Geograficamente, essas 7 igrejas quase formavam um círculo, o que estava de acordo com a visão do Senhor andando no meio delas. Então, nós temos aqui, né, a Ásia e as 7 igrejas, né? Aí, ó, Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas da Ásia e a ilha de Patmos, aqui no Mediterrâneo, onde João estava exilado. As 7 igrejas, aliás, as 7 cartas, podem, portanto, serem tomadas como um tipo de pesquisa da história da igreja. Essas igrejas, que quase formam um círculo, podem ser que representam o círculo inteiro da história da igreja. As cartas foram dirigidas às igrejas reais, dentro das áreas geográficas específicas citadas por João, e tinham, portanto, uma aplicação local, mas o âmbito de sua instrução desfaz um uso meramente local, estreito ou restrito. As verdades e princípios incorporados nessas cartas são para todas as igrejas e membros delas nas eras que haviam de suceder-se. Então, quando o Senhor pede para João escrever as 7 igrejas, o Senhor Jesus está alertando as igrejas, né, dando direção para a igreja e repreendendo aquilo que não estava de acordo. Então ele vai repreender a igreja de Éfeso, de Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira. Ele vai elogiar duas, mas também vai trazer direção para todas as igrejas. É o Senhor, né, no Apocalipse capítulo 1, é o Senhor que passeia no meio da igreja. Então essas 7 igrejas ali, elas eram igrejas grandes na época. Eram igrejas fortes na época. Mas não existia só elas não, existiam outras igrejas. Mas ali, na verdade, elas são representativas também. Igrejas da época e estendem até os nossos dias de hoje. Porque o que Jesus pediu que se escrevesse para direcionar aquelas igrejas, também cabe a todos nós em todas as épocas, porque nós passamos situações semelhantes e precisamos daquelas orientações. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela serve para nós, para a igreja nos dias de hoje também. Por isso que nós podemos pegar as 7 igrejas e colocar elas como em cada período representando cada época da igreja, porque os ensinos ali é para todos, de forma geral, é para a igreja do Senhor Jesus. Olha bem para você ver, ó. Os elogios e as condenações citadas nelas têm sido proféticos nessa era da igreja. Sempre tem existido igrejas deixando seu primeiro amor, como a igreja de Éfeso. Sempre tem igreja deixando seu primeiro amor. Sempre tem igreja sofrendo perseguição e tentação, como a igreja de Esmirna.
Sempre tem igrejas mundanas em prática, mistura as coisas de Deus com o mundo, como Pérgamo. Sempre tem igreja culpada de ensinos falsos, como Tiatira. Sempre tem igreja que permite grandes pecados, como Sardes. Sempre haverá igreja com apenas pequeno poder, como Filadélfia. Igreja que nega a divindade de Cristo, como Laodiceia. O sentido profético, 7 anjos, também abrange todos os pastores das igrejas através das épocas e da história, como também se refere a cada um dos pastores atuais e futuros até o arrebatamento. Esses pastores escolhidos pelo Senhor gozam da bem-aventurança de estar protegidos pela mão dele. A esses anjos o Senhor chama de estrelas, porque são os verdadeiros luminares com a sua vida exemplar ante o rebanho. Quer dizer, é porque a Bíblia fala das estrelas, né? Que o Senhor está com as 7 estrelas na mão. Ali, Apocalipse. Olha ali para você ver. Apocalipse, capítulo 1. Olha bem para você ver. Apocalipse, capítulo 1. Jesus falando. Olha aí, ó, Jesus falando. E o que vivo, Apocalipse 1,18. E o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Olha o que Jesus falou para João. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quer dizer, aí ele fala, escreve, pois, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quer dizer, ao líder da igreja, ao pastor da igreja que está em Éfeso. Por isso que a estrela aqui representa, né, o anjo da igreja, por isso que chama de pastor, mas aqui estrela nesse sentido, mas estrela, a verdadeira estrela, a única estrela da igreja é Cristo. Cristo é o único que é digno de toda honra e toda glória. Então, o significado do nome característico e época do tempo. 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas da Ásia, como todas as igrejas do passado, do presente e do futuro. A igreja de Éfeso, igreja autêntica, apostólica, do ano 30 ao 100. Depois tem a igreja de Esmirna, que representa a igreja perseguida, do ano 100 ao 313. Depois a igreja de Pérgamo, se representa a igreja mundana, do ano 313 a 590. Depois a igreja de Tiatira, que representa a igreja corrupta. Depois a igreja de Sardes, que representa a igreja morta, 1517-1730. Depois a igreja de Filadélfia, que é o amor fraternal, a igreja missionária evangelística, e a igreja de Laodiceia, igreja morna, apóstata, de 1900 até a volta de Cristo. Então nós temos aqui nesse primeiro estudo nosso, o que nós estudamos hoje? Então nós podemos observar aqui, nesse bloco 1, o que nós estudamos hoje nesse bloco 1? O primeiro momento da igreja, depois da ressurreição de Cristo. O que nós estudamos? Estudamos hoje, então, de forma resumida, Cristo ascendeu aos céus e passou a missão para os discípulos. Pedro começa a pregar em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas se convertem. Depois 5.000 se convertem. Depois tem a instituição dos diáconos da igreja em Atos capítulo 6, porque a igreja cresce. Depois temos o primeiro mártir. Estevão morre por defender a igreja. É acusado injustamente. Depois, Atos capítulo 8, a perseguição na igreja começa então, mas movida por invejosos, pelos sacerdotes. Depois, a dificuldade dos discípulos em pregar o evangelho aos gentios. Pedro, em Atos 10. Depois, a conversão de Paulo, em Atos 9. A primeira viagem missionária de Paulo, em Atos 13. A segunda viagem, em final de Atos 15 e 16. O primeiro concílio da igreja para resolver uma questão de doutrina dentro da igreja, em Atos capítulo 15, quando reúne a igreja em Jerusalém. Depois, as viagens missionárias de Paulo.
Paulo então é levado para Roma, fica preso, domiciliar, 2 anos em prisão domiciliar, e o evangelho se expande pela Europa fora e por todas aquelas regiões lá, por todos eles, os discípulos pregando o evangelho e todos pregando. Depois então, por meio de Nero, começa a perseguição da igreja, porque Nero acusa os cristãos de terem incendiado Roma. Depois vai vir o martírio de Pedro, o martírio de Paulo, a destruição de Roma, a destruição de Jerusalém e a perseguição também contra os judeus por eles não estarem querendo pagar os impostos para os romanos. Aí vem o imperador Domiciano, depois do ano 80, 81 depois de Cristo, que vai querer ser adorado como um deus, e vai ele também aumentar a perseguição contra não só os judeus agora, mas também contra a igreja. E João vai ser exilado na ilha de Patmos, e o Senhor vai trazer revelações para João, as revelações do Apocalipse. E também vai pedir que João escreva carta às igrejas da Ásia, as 7 igrejas na Ásia: Éfeso, Esmirno, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. O Senhor vai pedir que se escreva cartas às igrejas para direcionar essas igrejas que representam a igreja do Senhor, não só naquele momento, mas em toda a época. Então nós vimos agora aqui, nesse nosso primeiro vídeo, essa primeira parte, esse primeiro bloco de estudo da igreja. Ok? Vamos fazer um outro vídeo agora, daqui a pouco começar um outro vídeo para a gente falar do 2º século da igreja, após o ano 100. Tá ok? O que acontece depois com outros imperadores, como isso se sucede, como que a igreja vai ser desenvolvida, o que vai acontecer com a igreja a partir do 2º século. Por hora, Deus te abençoe, um grande abraço, daqui a pouco a gente começa um outro vídeo.